Muzi, por que ortopedia? Porque, cara... E como foi essa escolha? Você teve algum mentor para isso? É a história do Ou José. era o caminho que você achou mais fácil para poder ajudar no esporte? Porque uma coisa eu sei, isso você não precisa nem falar porque nós somos amigos íntimos. A tua medicina veio voltada para performance, para o esporte, para ajudar pessoas no esporte. Você também tinha essa vontade. Você achou ali a ortopedia um ótimo caminho? Você teve um mentor? Foi uma questão de empreendedorismo, tipo, pô, essa carreira dá bem dinheiro? Porque o ramo da medicina, ele é muito abrangente. Muito mesmo. O que te fez escolher a ortopedia? Renato, vou arriscar falar uma coisa, mas não tem nenhum aluno de medicina que não tenha gostado de ortopedia. Ele pode até não ter gostado, mas ele nunca vai desgostar. Ortopedia é muito legal. Se eu te levar numa cirurgia comigo, você vai gostar. Porque é legal pra caramba. É montar gente. E isso é... Cara, eu não sei te descrever o quão legal é isso. Mas enfim. Na verdade, não tem nada a ver com esporte. Na época, eu estava entre o segundo e o terceiro ano de faculdade. Teve uma greve na Unifesp. Ela entrou em greve durante 3 meses. Só que eu fazia pesquisa na pediatria. Que era uma das coisas que eu quase fiz. Eu não fiz porque eu descobri que eu não consigo ver criança doente. Eu quase larguei a faculdade por causa de um ambulatório de nefro, né, que eu vi uma criança com uma doença fatal e que sabia que ia morrer. Cara, aquilo me deu um nó na cabeça que eu deprimi, eu não conseguia sair de casa. Foi um negócio assim absurdo. E eu questionei minha fé. Falei, meu Deus, como que o senhor deixa acontecer um negócio desse? Né? Foi uma coisa muito difícil para mim. Mas eu tocava esse ambulatório de obesidade infantil na época, que foi minha entrada para o metabolismo, né? Era a disciplina de nutrição e metabolismo da pediatria da Escola Paulista de Medicina, né? E eu tinha que ficar lá, porque o ambulatório continuava. A gente não tinha aula, que eu estava no terceiro ano, mas o ambulatório continuava, o atendimento continuava. José Carlos Garcia, que treinava comigo jiu-jitsu, ele perguntou, o que você está fazendo aqui na escola? Eu falei, não, Zé, eu tô aqui porque eu tenho que tocar um ambulatório da pediatria, eu não posso sair, eu vou publicar o artigo logo menos, eu tô colhendo dado, né? Aí ele falou, então você não vai ficar nessa vagabundice não, porque o ambulatório era 2 vezes por semana. Só 1 horinha 2 vezes por semana. Aí ele me levava pro Vila Maria, vereador José Storopoli, para eu ajudá-lo. Ele estava no R3, ele estava no último ano de residência de ortopedia, e ele me levava para eu ajudar nas cirurgias. E eu no terceiro ano, imagina, eu tinha 21 anos de idade. Cara, você pega um aluno de medicina com 21 anos de idade e ensina ele a operar? Pô, Renato, você apaixona pelo negócio na hora. Eu lembro que ele uma vez o Dr. Hélio, que era o chefe do trauma da ortopedia, ele me pegou no centro cirúrgico, né? E, mas quem é esse menino? Aí o José virou e falou assim, não, ele é um estagiário que é de fora, que veio conhecer aqui, aí eu tô trazendo ele aqui, e deu uma engambelada no Dr. Hélio, né? Aí o Dr. Hélio virou, menino, vem cá, eu vou te ensinar a lavar a mão. E aí, a primeira pessoa que me ensinou a lavar a mão para operar foi um ortopedista. Cara, essas coisas ficam no teu coração. E depois você não consegue se desprender disso, porque... Você cria o hábito. Eu fiquei 3 meses como cirurgião no Vila Maria junto com o Zé Carlos, como cirurgião assistente do Zé Carlos no Vila Maria. Com 20 anos de idade. Porra, como que você não se apaixona? E ele era novão também. O Zé, ele tinha... Hoje ele tem 47, eu tenho 43. Ele tava batendo os 30. Ele tinha 25, 26, cara, por aí. Que amizade antiga que vocês têm, hein? 25, 26. É isso que ele tinha. E assim, a história do Zé é muito bonita, né? Porque ele terminou ortopedia na escola, foi fazer R4 com o professor Zop da USP, e aí o professor Zop falou, você quer aprender artroscopia? Eu tenho que te mandar para a Clínica Maio. E o Zé não era um cara de condição financeira, né? Tudo que o Zé tinha era um cadete verde, ele vendeu tudo que ele tinha, ou seja, o cadete, e foi para os Estados Unidos aprender artroscopia. Quando ele voltou um monstro, operando de tudo que você imagina. E coisa que a gente jurava por Deus que não dava para fazer por artroscopia, o Zé conseguia. Caramba! Aí, quando chegou a hora eu tive esse susto com a pediatria, falei, cara, não é para mim, né? Eu já quis fazer psiquiatria,
Mas como minha mãe tem depressão, né? Para mim era muito complicado psiquiatria porque eu tinha muita contrarreferência. Eu recebia muita coisa do paciente, eu levava muita coisa para casa. E eu levava um sofrimento que não era saudável. E isso ia fazer mal para mim. Então deixei de lado a psiquiatria, deixei de lado a pediatria. E eu tinha apaixonado por ortopedia, né? Eu não queria transformar aquilo que eu gostava, né? A medicina esportiva, a fisiologia do exercício. Era uma coisa que, primeiro, eu não tinha tido na graduação. Né, até hoje, né, 11% das faculdades de medicina tem medicina esportiva na graduação. A gente levantou esse dado fazendo interligas. A gente fez essa pergunta para 16 mil alunos de medicina, né, que acompanharam as aulas do Interligas em 2020. Né, e aí a gente descobriu isso. Então imagina a minha época que eu fazia medicina, não tinha. Né, tanto que eu fazia também iniciação científica lá na fisiologia do exercício, o professor Antônio Carlos da Silva, que era do Comitê Paralímpico, né? Médico e biomédico e fisiologista do exercício. Eu trabalhava com ele. Né? E aí o que eu pedi no 5º ano? Né? Ele falou, a gente precisa pedir mais uma bolsa para você, assim, assado. Eu falei, não, professor, eu quero fazer seu curso de especialização. E era muito complicado naquela época, porque curso de especialização você tinha concurso para fazer, não tinha vaga para todo mundo. E aí ele ele falou, tudo bem, mas você tem que entrar por via normal. Prestei a prova, passei em colocação para ter bolsa, né? E ele me deixou assistir. E eu assisti durante 2 anos, 5º e 6º ano. O meu tesão era terça e quinta assistir a aula de fisiologia do exercício à noite. Só que isso para mim era um tesão, não era o que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com ortopedia, porque eu tinha tido essa proximidade com a ortopedia. Só que aí eu tive uma conversa muito dura com o Zé Carlos quando eu estava terminando a ortopedia. Né? Eu terminei a ortopedia, eu já tinha um consultório onde eu fazia o acompanhamento de pessoas que treinavam. Por quê? Porque as pessoas me viam treinando, viam que eu estava com um físico sempre bom, sempre melhorando. As pessoas elas pediam aconselhamento e eu tratava disso no consultório. Né? Foi quando um amigo meu, Círios, fisioterapeuta, foi a primeira pessoa que acreditou no meu trabalho e me alugou uma sala no consultório dele. Círios, obrigado. Se não fosse você, eu não estava aqui hoje e olha nem que louco, com esse cara. prestígio. Né? E aí o Zé virou para mim e falou assim, Paulo, deixa eu te explicar uma coisa. Né? Porque foi uma época difícil da minha família. E aí, da minha vida, como é que eu vou me dividir para trabalhar? Né? Ele virou e falou, olha, você é um ótimo ortopedista, mas tem milhares de ótimos ortopedistas. Agora, eu nunca vi ninguém falar de exercício como você. Velho. Porque o cara treina até desde os 11 anos de idade, cara. Que médico, ortopedista vai treinar e entender de treino e ter a experiência de treino dos anos que você tem? E eu fiquei bravo com ele, Renato. Eu fiquei bravo com ele porque eu falei, porra, o meu sonho na medicina é ser ortopedista. Né? O Zé, nessa época, ele já estava cuidando da residência. Ele estava como preceptor de residência da PUC Campinas, de traumatologia esportiva, tanto que eu saí da Unifesp e fui para a PUC Campinas. Né? O professor Carlos Matos. Carlão, beijo, irmão. Obrigado demais. Que me recebeu lá maravilhosamente. Né? E eu operava com o José Carlos. Aliás, eu operava com o cortelazo do joelho nas terças-feiras. Quartas-feiras eu operava com o Carlos Matos na PUCamp. E de quinta e de sexta eu operava membro superior com o Zé Carlos em São Paulo. Então era um puta de um programa de residência. Tanto que eu cheguei a primeira quarta-feira, eu cheguei, né, para operar cedinho, estava no centro cirúrgico. E o que você está acostumado como residente? Você chega, prepara a mesa, espera o chefe para você vestir o chefe e ele fazer a cirurgia e você aprender vendo. Né? E é aquela história da medicina. Quem estuda sabe, quem vê entende e quem faz aprende. Carlos Matos olhou para mim e falou assim, você estudou? Sim. Você já viu? Já. Ele pegou e passou o artroscópio na minha mão. Que fera, cara. Quem faz isso, cara? Ninguém faz isso. Eu tenho uma dívida de vida com o Carlos, porque ele foi o cara que, assim, ele me abriu o que era a cabeça para uma coisa que a gente chama de generosidade mental. Ele está ensinando eu a fazer aquilo que ele faz para viver. Porra, não cara. tem o quanto a gente agradecer. Isso é grande ele, demais. O Zé Carlos, o Cortelazo na época, né, foram pessoas que me ensinaram a fazer o que eu mais amava. Mas eu tive essa conversa com o José.
Aí eu me afastei um pouco da ortopedia. Eu continuei como assistente dele, mas num ritmo menor. E, fui batalhar dentro da medicina esportiva. Nessa época eu já tinha feito a pós-graduação de Fisiologia do Exercício, Biomecânica do Exercício na USP, treinamento desportivo na Escola Paulista, do Antônio Carlos Gomes. Tinha feito Medicina Esportiva no HZM e Nutrologia Esportiva no HZM.